Casa número 7, gente. A casa número 7, eu também tenho uma relação muito pessoal com ela. Porque foi nessa casa que eu descobri o meu propósito definitivamente com a espiritualidade. Foi nessa casa que eu comecei naturalmente a fazer grupos de meditações, que eu comecei a receber os meus professores de cabala, que eu comecei a fazer grupos, encontros mesmo, em que a gente falava sobre a espiritualidade. Então os meus amigos, eles iam nessa casa e a gente falava muito. É uma casa que vibra muito essa questão da espiritualidade, do autoconhecimento e da intelectualidade também. Então, para quem não sabe, né, o 7, ele é um número muito espiritual, porque ele representa muitas coisas aqui no plano físico, as 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, os 7 dias da semana. Então o 7, ele tem uma força especial e ele também é o número, né, dos estudiosos, dos filósofos, dos padres, dos pastores, dos rabinos. São números de pessoas que geralmente se envolvem com a teologia, com o estudo literário da espiritualidade, que se envolve nisso de uma maneira que eles se entregam para isso, né? Então o 7, ele tem essa intelectualidade espiritual, mas também tem o lado científico. Então o 7, muitos se surpreendem quando recebem essa notícia, mas ele também é o número dos cientistas, é o número da tecnologia, porque a tecnologia vem da onde, gente? Da onde que a gente pensa que as ideias elas vêm, né? Vem de outros planos. Então, o 7, né, os cientistas são os monges do passado, né? Muitos cientistas, muitos visionários. A maioria é um monte de gente, de monge, de gente de religioso encarnado nessa vida, que veio justamente servir a humanidade agora de maneira concreta. Então, gente, o 7, ele emana isso, a introversão, a conexão e a reflexão. Então ele favorece o estudo, favorece também esse individualismo, porque a pessoa, ela sente uma necessidade de estar com ela mesma, de refletir, de se ouvir, do silêncio. Então o 7, uma casa 7 é a casa do silêncio, é uma casa que vibra muito isso. Então é preciso ter atenção no sentido de depende, né? Depende muito de quem vive, porque ela pode ser muito favorável para a pessoa ou não. Vai depender dos objetivos, do propósito de vida daquela pessoa. Para mim foi maravilhoso morar numa casa 7. Foi um divisor de águas. Eu também não escolhi, né? Era a casa do meu ex-parceiro, então acabei caindo lá sem muito eu ter planejado isso. E foi a casa que, assim, abriu a minha mente, me conectou com o meu espírito. As pessoas que eu atraí para minha vida foram maravilhosas, mas ao mesmo tempo não foi a casa que me ajudou na questão profissional, no sentido da prosperidade, por exemplo. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei foi dentro dessa casa. Então se multiplicou a minha capacidade de atenção e de compreensão. Então a vibração 7 torna a pessoa autodidata, então ela acaba acessando coisas numa velocidade muito maior, a cognição parece que aumenta dentro de uma casa 7. Mas tem um outro lado que me prejudicou, no sentido de eu ter ficado muito rígida. Eu tava tão assim imersa, né, no meu autoconhecimento, nas coisas que eu estava descobrindo, principalmente com a cabala, porque na época eu comprei a minha coleção de Zohar, que são 22 volumes, né, do livro mais importante da cabala, que está em aramaico e depois tem a tradução em inglês. Então aqueles livros eram uma descoberta para mim, e eu deixava de ir em eventos sociais, de estar com amigos, eu dizia não para eu ficar, né, ligada ao autoconhecimento, o que pode se tornar um pouco de fanatismo.
Eu beirei ali um pouco o fanatismo, consegui, né, equilibrar a tempo, mas é um risco, né? Porque o 7, a pessoa ela pode sim se tornar um fanático sobre aquilo que ela acredita. Então tem que tomar um pouco de cuidado se a pessoa também, de repente, busca um relacionamento ou tá passando por dificuldade, às vezes no relacionamento afetivo, e busca essa união, essa cooperação. O 7, ele emana essa certeza, essa convicção em si mesmo ou naquilo que você estuda, naquilo que você acredita. Então, dependendo da situação, pode acabar distanciando as pessoas, tá? Então, é uma casa que também, dependendo, né, do teu contexto, seria interessante você estudar mais, harmonizar, né, procurar orientação minha ou de outro profissional da numerologia e fazer essa harmonização. Lembrando que aqui no site, né, tem um post com um texto no meu blog para você complementar, né, é um material de apoio para esse vídeo, para você ficar ainda mais informado sobre a decisão a tomar, se você harmoniza esse número ou não.